conselheiro federal da Ordem dos Advogados do Brasil. É um prazer imenso recebê-lo aqui. Seus cumprimentos aos advogados, ao nosso público ouvinte que está acompanhando agora nas regiões de Cajazeiras, Souza, Vale do Piancó, o sertão inteiro ligado, tanto na TV como também através do rádio. Boa tarde, doutor Paulo Maia. Boa tarde, Neto. Boa tarde, amigos ouvintes da TV Diário do Sertão, rádio também. Um grande abraço a Peterson por todo o trabalho que essa rede brilhante, de ousada, de vanguarda, promove na comunicação do sertão da nossa Paraíba. Para mim é uma alegria muito grande retornar a Cajazeiras, ainda que seja pela TV Diário do Sertão, e não há para mim um veículo melhor para voltar a Cajazeiras e ao sertão do que a TV Diário do Sertão. Então eu quero mandar um abraço para todos que fazem a TV Diário do Sertão, mas a todos os amigos e amigas de Cajazeiras, que a saudade está apertando, e em breve estarei aí, passando um fim de semana junto com todos, independente de qualquer agenda, apenas para matar as saudades dos amigos mesmo. E, Neto, para mim é uma grande alegria poder estar nesse programa e eu estou à sua disposição para que a gente possa bater um papo sobre assuntos interessantes do sertão, mas também da nossa sociedade. Paulo Maia, e eu agradeço muito a sua disponibilidade em conversar com a gente. Quando nos era sugerida a pauta, inclusive depois de uma reunião com toda a nossa equipe, para abordarmos justamente as cenas que vimos no último domingo de atos terroristas, golpistas em Brasília, e aí o seu nome foi inclusive citado também. É uma referência no meio jurídico na Paraíba e também para todos nós. E eu gostaria de fazer a primeira indagação justamente sobre esse tema. Como Paulo Maia assistiu às cenas do último domingo, dia 8 de janeiro, quando terroristas invadiram as sedes dos três poderes em Brasília e provocaram um enorme quebra-quebra, tanto do ponto de vista material como também do desrespeito à democracia no Brasil, Paulo Maia? Eu vi com profundo pesar, Neto, tudo aquilo que aconteceu em Brasília, lamentar profundamente os fatos ocorridos. De maneira proposital, foi uma invasão e depredação, mostrando um desprezo pela democracia, porque atentou contra os três prédios dos três poderes, né? Câmara dos Deputados, o Supremo Tribunal Federal e o Palácio Planalto, ou seja, o Legislativo, Executivo e Judiciário, mandando um recado, né? E fora isso, a pior forma possível para se mandar um recado, que é com violência, que é com depredação. Então, para nós foi um espetáculo dantesco. Eu reconheço que isso foi o fruto de todo um tempo de instigação à violência, de fomento ao confronto pelo mecanismo da animosidade, pelo mecanismo da violência, pelo mecanismo das vias de fato, né? O estímulo por meio de palavras, de comportamentos, de uma política de confronto bélico, né? Um confronto belicista, um confronto beligerante. Então, eu quero deixar o meu repúdio, já tinha deixado nas redes sociais, mas aqui agora na TV Rádio Sertão, ninguém pode, sob qualquer argumento, utilizar da violência para poder afirmar o seu argumento, afirmar a sua irresignação, afirmar a sua inconformação, seja lá com o que for. E aí eu não estou entrando em aspecto político, eu estou entrando exatamente em aspecto social, né, socioantropológico, do ser humano enquanto membro da sociedade, enquanto pessoa também. Então, para nós ficou uma infeliz situação, uma data que marca negativamente a história da democracia do nosso país e que dará muito trabalho para que a gente possa não reconstruir os edifícios, que isso irá se reconstruir, mas para se reconstruir uma pacificação nacional a partir da convivência dos diferentes. Doutor Paulo Maia, nós assistimos inclusive às cenas, como o senhor bem definiu, dantescas, horrorosas, de ataques às instituições, e muito se falou também, e até hoje nós vemos esse desdobramento jurídico em relação às decisões do Supremo Tribunal Federal, de forma muito específica ao ministro Alexandre de Moraes, que ainda na madrugada do domingo para a segunda-feira determinou, de forma inédita, o ministro do Supremo determinou o afastamento de um governador sem que houvesse pedido
por parte de nenhum órgão de fiscalização ou até mesmo do Congresso Nacional para conter toda aquela barbaridade que havia se instaurado em Brasília. Como o advogado Paulo Maia analisa, por exemplo, as decisões de Alexandre de Moraes, em um momento como aquele vivenciado em Brasília, um momento extremo daquele, cabia realmente a decisão extrema, inclusive inédita, do próprio ministro Alexandre de Moraes? Neto, eu queria fazer esse comentário partindo de uma premissa e depois abrindo para duas perspectivas, tá? A primeira premissa é de que nós estamos vivendo uma situação muito atípica quanto ao Supremo Tribunal Federal. Eu não vou falar do Poder Judiciário de uma maneira geral, porque isso não está ocorrendo em outras esferas do Poder Judiciário, mas exclusivamente no âmbito do Supremo Tribunal Federal, que desde 2019, quando o então presidente Toffoli instaurou um inquérito para apuração das fake news, designando Alexandre de Moraes como relator, não havendo a distribuição por sorteio automático e eletrônico do relator. Naquela época, já foi contestado pela classe jurídica, porque não havia provocação do Ministério Público, nem da autoridade policial. Então, se invocou uma legislação, aplicando-se uma interpretação extensiva e analógica para a abertura daquele inquérito, onde o próprio Alexandre de Moraes, naquela época, ele presidia o inquérito, ele exercia a função do Ministério Público e também o de julgador, coisa que dentro de um universo jurídico, cada um tem seu papel, exatamente para que não haja abuso de poder, nem sobreposição, concentração de poderes em uma única instituição, em uma única pessoa. É isso que se chama, isso é uma das características do devido processo legal. Escutar as partes, facultar o acesso aos advogados, né, o contraditório, a paridade de armas, que nem sempre é observado pelos poderes públicos, né, em relação ao devido processo legal. Mas esse foi o começo. Nós podemos dizer, Neto, que houve aí o ovo da serpente, que foi gestado. Se esse ovo da serpente também já tinha sido gestado anteriormente, com a Lava Jato, na época em que todo mundo aplaudia o então juiz Sérgio Moro pelo seu combate à corrupção, e o combate à corrupção é importante, é fundamental, é necessário, mas respeitadas as garantias do devido processo legal, que não eram respeitadas. Isso foi, inclusive, alvo de críticas da parte da OAB, minha pessoalmente, quando combatemos as 10 medidas contra a corrupção, entre as quais tinha a possibilidade de obtenção de provas ilícitas e o fim do habeas corpus. Estava lá entre as 10 medidas de combate à corrupção. Milhões de brasileiros assinaram sem ler o que estava lá. Então, era uma legitimação do fim do devido processo legal, da garantia do contraditório e da defesa, que é um fundamento constitucional que está lá no artigo 5º da nossa Constituição Federal. E essa é a questão jurídica, né? Do início, a premissa da questão jurídica que eu quero abordar. E aí, esse inquérito contra as fake news, ele já era inconstitucional, ele já era ilegal, mas ele foi, do ponto de vista político, suportado e até mesmo acolhido por quem não estava na vertente política do então presidente Bolsonaro. Pessoas também que se sentiam ameaçadas, porque também de lá, da parte do executivo, havia atos também que aparentemente eram abusivos, e nesse confronto de abusividades, nesse confronto de forças entre o Poder Executivo e o Judiciário no âmbito do Supremo Tribunal Federal, prevaleceu exatamente as medidas judiciais que foram tomadas pelo ministro Alexandre de Moraes. Do ponto de vista jurídico, Bruno, Neto, é ilegal, inclusive essa decisão agora, quando você me pediu para falar sobre isso, eu analisei a decisão de afastamento do governador Ibanez, as provocações que houveram, a provocação, interpelação, né, o pedido, o requerimento que foi feito ao ministro Alexandre de Moraes foi pelo senador Randolfo Rodrigues e pela Advocacia Geral da União, que não pediram um afastamento específico, pediram providência em relação às autoridades públicas, e o Código de Processo Penal,
não obstante eu não seja criminalista, mas já o fui em tempos passados, e o Código de Processo Penal, mesmo com as reformas passadas, não autoriza a decretação de medidas cautelares ou de prisão preventiva de ofício. Ela precisa ser requerida, precisa ser peticionada nesse sentido. Então, houve exatamente isso, né? Aí a questão política agora. Essa medida, que é outro viés que eu queria abordar, Neto, nessa tarde de hoje, sobre essa questão tão importante para a vida do nosso país. Essas medidas, elas violaram garantias, elas violaram direitos, mas elas coibiram o mal que estava sendo praticado. Foi uma pronta resposta aos vândalos, aos chamados de terroristas, aos depredadores, aos criminosos que estavam pedindo uma intervenção federal, que pela legislação também é crime, que estavam pedindo a não aceitação, estavam manifestando a não aceitação do resultado do processo eleitoral, onde o próprio Ministério do Exército, que auditou as eleições, não se manifestou de maneira contrária quanto à eventual irregularidade, e ficaram buscando pelo em cabeça de ovo, mas não encontraram nenhuma irregularidade no processo eleitoral. Então, também há essas questões que eu, como cidadão e como jurista, também fico no limiar, numa linha muito tênue, né? O jurista, ele sempre olha o devido processo legal, a garantia de que é para todos e que tem que ser respeitado independente de qualquer circunstância. E aí a pergunta é, demoraria para se ajustar e para se promover as medidas cabíveis respeitadas as garantias? É algo que eu não posso responder agora porque eu não estava, vamos assim dizer, no teatro de operações. Eu não tinha como garantir isso. Agora, o outro lado, Neto, é que se abrem perigosos precedentes, porque hoje foi para esses vândalos, como anteriormente foi para os empreiteiros da Lava Jato, para o presidente Lula, como agora poderá ser para o presidente Bolsonaro, mas num futuro próximo pode ser contra mim, contra você, Neto, e contra qualquer cidadão, porque na hora em que a lei é rasgada, as garantias processuais constitucionais são solapadas, são diminuídas, abre-se um perigoso precedente legitimando a arbitrariedade e o abuso de poder. Creio que é esse o cenário, Neto, e até me estendi um pouco sobre ele, que eu vejo no momento que estamos passando e procurando responder a sua pergunta, que foi muito profunda e muito importante. E a sua resposta ainda mais. Doutor Paulo Maia, ontem nós vimos, por exemplo, de que a Polícia Federal, e é ainda um desdobramento de uma decisão do próprio ministro Alexandre de Moraes, em relação ao afastamento do governador Ibanez, não é uma decisão pessoal do ministro, já foi inclusive chancelada pelo Pleno do próprio Supremo Tribunal Federal. Mas, ainda na segunda-feira, o ministro Alexandre de Moraes decretou a prisão do ex-ministro de Bolsonaro, Anderson Torres, que era, até aquele 8 de janeiro, secretário de Segurança Pública do Distrito Federal. E aí, a partir daquela decretação da prisão e também de uma busca e apreensão, ontem nós vimos de que a Polícia Federal encontrou um documento, uma minuta, que seria a decretação lá depois da eleição, quando Bolsonaro perdeu para Lula no pleito eleitoral, que seria a decretação de um estado de defesa, que seria uma intervenção no Tribunal Superior Eleitoral e também no Judiciário brasileiro. Até que ponto esse documento encontrado pela Polícia Federal dificulta ainda mais a situação e incrimina o próprio ministro e, consequentemente, Bolsonaro? Bem, eu queria só fazer um adendo, Neto, complementando, quando você falou que a decisão de Alexandre de Moraes foi referendada pelo Pleno do Supremo Tribunal Federal, legitimando a decisão monocrática. Só que isso ocorreu exatamente em seguida à depredação do Supremo Tribunal Federal. Isso nunca aconteceu, Neto. Em nenhum momento da história nacional, a depredação dos poderes constituídos nacionais, que são símbolos. Eu já entrei no Supremo Tribunal Federal algumas vezes e já vi inúmeras reportagens
programas da TV Justiça, parceiro no Palácio Planalto, na Câmara dos Deputados, aquilo representa o nosso país. E óbvio que os 10 ministros do Supremo Tribunal Federal, e salvo engano, Neto, apenas a André Mendonça e Cássio Marques não referendaram a decisão de Alexandre de Moraes, por razões nós sabemos muito óbvias, né? Mas em 2019, a instauração do inquérito das fake news não foi submetido ao plenário do Supremo Tribunal Federal. Só o ano seguinte, quando o nível de confrontamento entre Bolsonaro e o Supremo Tribunal Federal estava em níveis muito alarmantes. Aí ele apresentou ao pleno e aquele inquérito foi referendado. Então, há também nos ministros do Supremo Tribunal Federal, ao referendar, muito da humanidade, muito da estupefação e também de não deixar aquele que defendeu a própria casa desguarnecido. Então, há muito dessa questão de uma decisão política também ao referendar a decisão de Alexandre de Moraes num momento como esse. E argumento constitucional para legitimar, nós sabemos que tem, isso existe sem nenhum problema. Mas eu quero também pontuar essas realidades humanas que estão muito presentes na vida em sociedade. Já quanto à sua pergunta em relação ao que foi colhido na busca e apreensão na casa do ex-ministro Anderson Torres e também ex-secretário de Segurança do Distrito Federal, ela é muito preocupante, porque ela evidencia aquilo que todo mundo escutava, mas a gente não tinha evidências de que havia uma intenção, que havia algo concreto, porque o que o presidente Bolsonaro falava era de que em nome daquilo que se defendia, né, a presença do comunismo, aquela coisa toda, que era preciso tomar o poder e instaurar uma nova ordem que não permitisse que o comunismo se instalasse no Brasil. Então, essa minuta de decreto vai muito nesta direção. Esse é um elemento que eu falo ainda sem uma abordagem jurídica. A abordagem jurídica é, obviamente, passar pela investigação, escutar o Anderson Torres, verificar o que ele vai produzir, também analisar com outros conjuntos de prova, de evidências ou de indícios que levem a formar um juízo de valor que possa fazer com que aquele documento manifeste uma realidade jurídica e política que leve à responsabilização dos autores por aquele documento e por algo muito pior que queria ser levado a cabo, caso aquele documento virasse de fato uma norma jurídica e criasse uma situação que não era desejada por nenhum de nós. É isso que eu vejo. Doutor Paulo Maia, na sua opinião, a descoberta desse documento, dessa minuta golpista, descoberta na residência do ex-ministro de Bolsonaro, se aproxima à incriminação do próprio Jair Bolsonaro e dificulta ainda mais a situação do ex-ministro? A do ex-ministro, sim. Até porque foi preso dentro da própria casa dele. Não tem como ele dizer que não foi. Estava lá guardado. Agora, a incriminação do presidente Bolsonaro deverá vir, ou a responsabilização dele na elaboração desta minuta, deverá vir de outros elementos, uma autorização, um e-mail, uma conversa de WhatsApp, pedindo para o Anderson, então o ministro da Justiça, elaborar uma minuta nesse sentido, né? Ou seja, o documento em si, da maneira como se encontra agora, ele atinge diretamente o ex-ministro Anderson Torres. Aí ele sim terá que responder por que fez aquilo, de que maneira fez aquilo. Agora, se houve a participação do então presidente Bolsonaro dentro desse cenário, terá que vir carreado com outros elementos, obviamente. Doutor Paulo, em relação ainda a esse desdobramento jurídico envolvendo o ex-ministro que está nos Estados Unidos, depois da decretação da prisão, ele se manifestou através das redes sociais, inclusive chegou a dizer, ainda ontem, depois da descoberta do documento, de que o documento ele seria triturado, de que estava fora de contexto, essa descoberta e que foi vazado fora de contexto. Mas o fato é que, apesar de ter tido a prisão decretada, ele está nos Estados Unidos e ainda não retornou. Inclusive, hoje pela manhã, agora há pouco, o ministro da Justiça, o Flávio Dino, disse de que, caso ele não se apresente à Polícia Federal em Brasília até a segunda-feira, ele vai ser extraditado dos Estados Unidos
para cumprir essa determinação do ministro Alexandre de Moraes. Há realmente essa brecha, nessa demora, nessa apresentação, doutor Paulo? Sim, com certeza. Havendo a decretação da prisão e a pessoa não se apresentando, como ele disse que iria se apresentar, é feito o pedido. Agora, da mesma maneira que aquele blogueiro Alan dos Santos, houve o pedido de prisão, houve a expedição, e ele fugiu, e o pedido de extradição, se eu não me engano, é porque o pedido de extradição dele demorou para sair do Ministério da Justiça. Foi feito o pedido pelo Supremo Tribunal Federal, mas demorou a sair. Mas o caminho é esse mesmo. E agora, dessa feita, há alguns deputados, acho que você viu isso, né, nas redes sociais e nos jornais também, que alguns deputados democratas pediram ao presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, para fazer essa extradição de ofício, né, para deportar o ex-presidente Jair Bolsonaro para o Brasil. Então, dessa maneira também, creio que o então ministro, o ex-ministro Anderson Torres, desculpe, também poderá passar pela mesma coisa, mas isso é um outro aspecto. Do ponto de vista jurídico, é isso. O ministro da Justiça de ordem do mandado de prisão encaminha um pedido para o país onde a pessoa que é alvo do mandado de prisão se encontra e pede àquele país que extradite a pessoa, desde que haja um convênio, um tratado internacional dispondo entre os dois países sobre essa possibilidade de extradição, que no caso concreto eu não vejo nenhum problema em que os Estados Unidos aceitem esse pedido e faça a extradição do ex-ministro Anderson Torres. Doutor Paulo Maia, e quem está nos Estados Unidos também é o ex-presidente Jair Bolsonaro. Aliás, quando ele entrou nos Estados Unidos, ele utilizou o seu cargo para adentrar os Estados Unidos ainda como presidente da República. O visto foi como chefe de Estado para ingressar naquele país. Há alguma possibilidade, depois dos atos terroristas do domingo, dia 8, há alguma possibilidade de Jair Bolsonaro ser extraditado sem que haja, por exemplo, essa decisão por parte do governo americano, mas por parte da justiça brasileira? Depois dos atos de domingo, ele pode ser extraditado, pode ser, inclusive, investigado diante dos fatos ocorridos em Brasília? Olha, Neto, investigado ele pode ser, inclusive já há várias investigações contra ele no Supremo Tribunal Federal, por inúmeras circunstâncias, essa seria apenas mais uma. Eu não conheço uma possibilidade de extradição sem que tenha havido alguma condenação ou um mandado de prisão que legitime o pedido de extradição, né? E a deportação, tendo por origem, o país de origem, aliás, é só quando há alguma violação ou quando há alguma violação às leis de permanência de um estrangeiro no país. Ele entrou, como você muito bem apontou, ainda com o passaporte diplomático como presidente do Brasil. Esse visto diplomático, eu acredito que já tenha se expirado quando ele perde a condição de presidente e não recebe mais. Agora, na lei, eu não sei qual é a autorização ou o visto que ele tem a partir do momento em que cessa o visto diplomático para ele. E a questão da extradição, repito, não conheço na lei alguma possibilidade do Brasil pedir a extradição dele sem que tenha um amparo concreto em uma condenação ou uma decretação de prisão. Nós estamos conversando ao vivo com o advogado Paulo Maia, ex-presidente da OAB Paraíba, atualmente ocupa o cargo de conselheiro federal no Conselho Federal da Ordem dos Advogados do Brasil. Doutor Paulo Maia, nós vimos, por exemplo, de que muitos paraibanos eles foram presos, estavam entre os bolsonaristas que depredaram e de que invadiram a sede dos Três Poderes no domingo, dia 8 de janeiro. E a pergunta que eu gostaria de fazer ao senhor é justamente essa. Eles foram presos, os homens encaminhados para Papuda, as mulheres encaminhadas para Colmeia, e a grande questão é, eles permanecem em Brasília ou eles serão encaminhados para cumprirem a pena na Paraíba? Caso eles tenha havido audiência de custódia e eles tenham permanecido presos, que foi o que ocorreu com muitos lá, houve a decretação da prisão preventiva,
Eles responderão o processo lá, eles não virão para a Paraíba, porque o crime foi praticado lá em Brasília, serão processados pela justiça local, tecnicamente irão cumprir pena de início lá, mas o juiz da execução penal, ao final, pode declarar ou pode decretar que a pena seja cumprida aqui na Paraíba, desde que haja pedido para isso e haja o acolhimento pedido junto ao juiz da execução penal. Doutor Paulo Maia, há alguma possibilidade dos financiadores, inclusive já há também essa investigação por parte do próprio ministro Alexandre de Moraes, de que, e aquilo que todo mundo já sabia, de que havia uma manutenção, um financiamento para que houvesse de fato essa mobilização em Brasília e em outras capitais também em todo o Brasil. Doutor Paulo Maia, as pessoas, os empresários, os políticos que inclusive em todo o país apoiaram direta e indiretamente os atos do domingo dia 8, serão responsabilizadas também aqueles que são atribuídos o financiamento para o ato grotesco registrado no domingo dia 8? Eles serão responsabilizados, é isso que nós percebemos na postura do ministro Alexandre de Moraes, nas providências que já foram tomadas para a identificação dessas pessoas. Durante essa semana eu tive a oportunidade de assistir um jornal televisivo de âmbito nacional, onde uma das empresas lá de São Paulo foi detectada, a equipe de reportagem foi no local, não foi recebida, né? Ou seja, o processo de identificação dos financiadores, ela já foi feita, está sendo feita, e essa responsabilização virá. Como também das pessoas que não foram presas no local, mas foram presas fora de Brasília. Então, a Polícia Federal está tomando as providências no sentido de identificar e responsabilizar, e até mesmo prender quem tenha mandado de prisão contra si, das pessoas que estavam envolvidas naquela infeliz ocorrência. Eu acredito e espero, Neto, que essas pessoas que financiaram sejam, de fato, responsabilizadas, que paguem, inclusive creio que já houve um mandado de bloqueio de bens das pessoas, dos financiadores que foram identificados, né? Já para bloquear bens no sentido de garantir o pagamento dos danos e das reparações dos danos que foram feitos nos edifícios do Supremo, do Congresso e do Palácio Planalto. Doutor Paulo Maia, ontem o grupo Prerrogativas, que reúne vários advogados de todo o Brasil, inclusive também a nível internacional, ingressou com um pedido ao ministro Alexandre de Moraes, que é o presidente do Tribunal Superior Eleitoral, para que 6 deputados federais e estaduais, inclusive um deputado da Paraíba, eles tivessem a diplomação suspensa por terem apoiado, inclusive através das redes sociais, os atos registrados em Brasília. A fundamentação jurídica para esse pedido, doutor Paulo Maia, na sua opinião, porque se nós olharmos, por exemplo, parlamentares utilizaram as redes sociais antes, durante e depois do ato terrorista em Brasília, mensagens de apoio àquilo que nós vimos no cenário nacional. Há, de fato, alguma possibilidade de que eles tenham a diplomação suspensa pelo Tribunal Superior Eleitoral? Olha, a diplomação ela já ocorreu, né? Então, suspender a diplomação não vai, tecnicamente, ela não tem mais como ser suspensa porque ela já ocorreu. O que talvez fique em suspenso é a posse, que irá ocorrer para os deputados, que, salvo engano, no dia 1º de fevereiro, com os deputados federais e os deputados estaduais. Mas isso aí tem que se proceder, primeiro, dos federais e dos estaduais, no Tribunal Regional Eleitoral local. Então, tem que haver essa declinação de competência e respeitar também o devido processo legal, respeitar o contraditório, porque quando não se respeita o contraditório, o devido processo legal, aí se cometem abusos e, muitas vezes, erros profundos, né? Semana nós vimos também uma outra cena que eu gostaria de ouvir a sua opinião. O senhor que inclusive esteve em várias comarcas da Paraíba, quando presidente e certamente como conselheiro também, defendendo as prerrogativas dos advogados. E aí esta semana nós vimos uma cena assim realmente lamentável
de um advogado sendo agredido verbalmente, ameaçado, xingado por um bolsonarista no aeroporto de Brasília. O advogado, inclusive, do atual presidente Luiz Inácio Lula da Silva, Cristiano Zanin, foi abordado por um bolsonarista enquanto estava escovando os dentes no aeroporto de Brasília. A OAB já se manifestou, diversas entidades do meio jurídico, diversas entidades também da sociedade se manifestando e lamentando o episódio lamentável registrado no aeroporto de Brasília. Como o advogado Paulo Maia, alguém que poderia inclusive estar na pele do próprio Cristiano Zanin e tantos outros advogados, viu essa cena que inclusive repercute nacionalmente? Bem, Neto, em primeiro lugar quero trazer uma notícia em primeira mão para o Diário do Sertão. O Diário do Sertão vai ser o primeiro a anunciar isso. Eu estava até agora, Neto, numa sessão do Conselho Federal. O presidente Beto Simonetti convocou uma sessão extraordinária do Conselho Federal agora pela manhã, às 10 horas da manhã. Essa sessão ainda está acontecendo. Se você for agora na página do YouTube do Conselho Federal, essa sessão estará ocorrendo e já foi aprovado pelo Pleno do Conselho Federal, pelos 81 conselheiros federais, 3 por cada estado, o desagravo público ao advogado Cristiano Zanin pela violência que ele sofreu. Acabou de ser aprovado agora há pouco. Por quê? Porque houve uma violência contra a advocacia. A violência ela não tem nenhum argumento que a legitime, que a justifique. Mas contra a advocacia significa que a pessoa não respeita o direito de defesa das outras pessoas. Porque o colega Cristiano Zanin, ele foi atacado, ameaçado de sofrer violência física, porque é advogado do presidente Lula, né? Nós procuramos sempre desvincular o que o advogado faz daquilo que ele faz, né? O advogado é uma pessoa que defende o direito de defesa. Ela não encampa obrigatoriamente aquilo que a pessoa fez ou deixou de fazer. É o que nós chamamos de criminalização da advocacia. E o advogado Cristiano Zanin, ele foi alvo das ofensas, das injúrias, das ameaças, apenas por ser advogado. Então, isso é o que passa. Lamentavelmente, isso não é o primeiro, nem será o último advogado e advogada que é vítima de violência, que sofre essas ameaças, que sofre essas lamentáveis ações que vimos no vídeo que você agora está passando para todos, por conta de ser advogado. Então, por conta disso, e que também é alvo de um clima de violência que foi instalada no nosso país, Neto. É um ambiente de violência, é um ambiente de animosidade, é um ambiente de ódio, é um ambiente de conflito. Não é um ambiente de harmonia e de equilíbrio, não é? Onde os excessos são punidos. É um meio que é criado, instilado, estimulado de agressividade, de ofensa, de arma, de utilizar de arma, de eliminar os desiguais, eliminar aqueles que eu não compactuo, exterminar, fuzilar aquelas pessoas que eu não gosto. Isso é uma política, é uma forma de viver que já foi abolida das sociedades civilizadas há muitos anos, há milênios. Mas aí nós voltamos, não só no Brasil, mas em outros países, da Europa e dos Estados Unidos, à volta de um extremismo que tem como lastro a violência, o confronto, a beligerância. É isso que nós temos que combater. E eu quero parabenizar o advogado Cristiano Zanin, que não embarcou, porque ele foi provocado. Ele foi provocado a reagir àquelas ameaças, àquelas ofensas, que ele teve um grande controle emocional para não embarcar naquela cilada que lhe era feita e não deu ao seu algoz aquilo que o seu algoz queria, um confronto. Ele saiu de uma maneira extremamente equilibrada, de uma maneira civilizada, dando uma lição de moral e de ética e de civilidade para todos nós, e ficou feio para aquele jovem, que já foi inclusive identificado, é um jovem de São Paulo, de 29 anos, um empresário, que provou que ainda tem muito que aprender para a vida em sociedade e de respeito aos diferentes, né? É esse país, Neto, que a gente tem que recuperar. E
Nós estamos aprovando exatamente para que o desagravo possa ser no dia 6 de fevereiro, que será o dia que em Brasília haverá uma sessão presencial do Conselho Federal, para que o advogado Cristiano Zanin possa ser desagravado. Estamos conversando com o doutor Paulo Maia, que é conselheiro federal da Ordem dos Advogados do Brasil, trazendo aí essa informação em primeira mão, no olho vivo. A OAB aprova, através do Conselho Federal, um ato de desagravo público ao advogado Cristiano Zanin, que foi ameaçado, xingado no aeroporto de Brasília. Doutor Paulo Maia, já agradecendo a sua entrevista ao vivo, gostaria ainda de um questionamento, muita gente agora participando com a gente. Diante de tudo isso que estamos vendo no Brasil, resultado de muito autoritarismo, de um discurso de ódio, de cenas lamentáveis que vimos, lamentavelmente, recentemente no país, a responsabilização de Bolsonaro, ela está próxima? Cerca Bolsonaro tudo isso que está acontecendo no Brasil, do ponto de vista jurídico, doutor Paulo Maia? E eu iria além. Bolsonaro pode ser extraditado ou até mesmo preso diante de tudo isso que acontece no Brasil? Olha, diante de todo esse cenário que é reflexo e consequência de tudo aquilo que nós estamos vivendo, eu não vejo isso como algo muito distante. Pelo contrário, inclusive o próprio presidente Bolsonaro, ele teme ser preso, ele teme que seus filhos sejam presos, né? E eu não vejo isso como algo muito difícil de ocorrer, né? Independente do ambiente político. As instituições estão se preparando para evitar nova deflagração de atos terroristas, de atos de vandalismo. As polícias, na decisão do ministro Alexandre de Moraes, os governadores já foram intimados para tomar providências de coibir práticas de violência, de depredação, de terrorismo, né? Para que esses atos eles sejam sufocados desde o seu início. E a responsabilização não só do presidente Bolsonaro, mas de qualquer outra autoridade que leve a cabo essas infelizes ações que são muito tristes e lamentáveis e que deixam todos preocupados, temerosos da sua própria segurança, da sua família. Isso tem que acontecer. Agora, sem prejuízo da governabilidade do país, de enfrentar a inflação, de aumentar o emprego, de melhorias na saúde, na educação, que é para isso que tem que ocorrer. Nós não podemos ficar paralisados por uma pauta, né, dessa natureza. De uma semana para cá, qualquer jornal que você abre, nacional ou local, é sempre notícias, alimentando-se com notícias do que ocorreu domingo passado. A gente entende que é um fato atípico, nunca ocorreu nada dessa natureza na vida nacional, mas isso tem que ser superado. Tem que ir atrás dos responsáveis, tem que ir atrás de todos os responsáveis, sejam eles quem forem. E aqui eu não estou tendo nenhuma abordagem política. Mas aqueles que deram causa a isso, todos têm que ser responsabilizados. Seja a pessoa que entrou no ônibus e viajou para Brasília, porque foi sabendo que iria acontecer, e aí tem que, obviamente, enquadrar de acordo com o nível de participação da pessoa, né? É diferente de um que foi daquele que entrou e que depredou. Mas há que ter responsabilização sobre tudo. Mas também a responsabilização sobre os financiadores, sobre os políticos, os agentes públicos que se omitiram e que deixaram que aquele infeliz ocorrido viesse a se concretizar no cenário do nosso país. Inclusive, o próprio ex-presidente Jair Bolsonaro. Doutor Paulo Maia, muito obrigado pela disponibilidade, por essa entrevista. É sempre um prazer enorme reencontrá-lo, mesmo que virtualmente. Recebo o abraço de todos nós. Temos aqui muitas e muitas mensagens. Em virtude do tempo, sei também que o senhor abriu esse espaço na agenda durante essa reunião do Conselho para participar com a gente, mas recebo aqui o abraço de muitos advogados aqui do Sertão que estão agora nos acompanhando, lhe parabenizando e desejando aí sucesso, êxito no Conselho Federal da OAB. São muitas mensagens aqui, doutor Paulo. Em outra oportunidade, quem sabe até mesmo ao vivo, o senhor vai ter esse contato direto com os advogados. Um abraço, muito obrigado. Um abraço, Neto. Vou voltar agora para a sessão do Conselho Federal, mas não sem antes dizer da minha saudade de Cajazeiras, da minha alegria, do carinho que tenho pela cidade de Cajazeiras, que também sou conterrâneo. Recebi o título de cidadania de Cajazeiras por ocasião da Conferência Nacional da Advocacia do Sertão, que ocorreu em Cajazeiras, que conseguimos levar para aí. Então, quero mandar meu abraço a João de Deus Quirino Filho,
a Jone Pereira, a toda a diretoria da subseção de Cajazeiras e a toda advogada e advogada de Cajazeiras. Um beijo no coração, a saudade que aperta, mas em breve nos veremos. Um grande abraço e muito obrigado, Neto, pelo convite honroso de poder estar no Diário Sertão, esse veículo que tenho tanta admiração e que tem tanto profissionalismo e tanta responsabilidade de informar e de transmitir a boa notícia.